E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou o seu anfitrião e estou aqui com a nossa especialista residente para uma análise que, olha, vai dar um nó na cabeça de muita gente. Olá, prazer enorme estar aqui de novo. E, nossa, eu já aviso que o papo de hoje é desafiador. Com certeza. E a pergunta que guia a nossa exploração de hoje é a seguinte: e se a exata dor de cabeça que a gente sente ao tentar resolver uma equação matemática na escola for o mesmíssimo bloqueio mental que paralisou as mentes mais brilhantes da Europa durante séculos? É uma premissa fascinante, né? Porque, na real, quando a gente pensa no progresso humano, a imagem que vem à mente é logo um arranha-céu sendo construído. Uma linha reta, sempre subindo. Cada geração adiciona um andar novo, usa materiais mais fortes. A gente tem essa presunção muito confortável de que quem está lá na cobertura construindo satélites é inerentemente mais avançado do que quem lançou as fundações de pedra lá embaixo. Exato! É uma visão muito reconfortante da evolução, sem dúvida. Nós olhamos para a nossa tecnologia deslumbrante e presumimos que a nossa biologia, a nossa capacidade bruta de pensar acompanhou esse ritmo. Como se o nosso cérebro fosse uma máquina superior hoje. Isso. Mas os materiais que fundamentam o nosso mergulho profundo de hoje contam a história bem diferente. Pois é, e para quem está ouvindo, a nossa pilha de fontes de hoje inclui pesquisas riquíssimas sobre arquitetura cognitiva, um estudo histórico incrível chamado Intelecto Ancestral em Números Negativos, além de vários roteiros educacionais sobre as barreiras da matemática. Sim, e a nossa missão com tudo isso é entender como a história dos números negativos revela a capacidade de abstração humana e porque a dor de quebrar a cabeça com a matemática é tipo a salvação contra a atrofia cognitiva moderna. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a regra do menos com menos dá mais, que a gente aprende no colégio, não é uma decoreba arbitrária, mas uma linguagem exata para descrever dores e alívios reais. E aí, por onde a gente começa? Bom, o melhor ponto de partida é entender que esse choque, essa dissonância que qualquer estudante sente ao aprender matemática abstrata, não é falta de inteligência. Ufa, ainda bem. Pois é um eco direto do desenvolvimento histórico da nossa espécie. As fontes trazem um dado antropológico que derruba muita certeza. O cérebro dos humanos que construíram as pirâmides é biologicamente idêntico ao nosso. Caramba, idêntico. Tipo, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Não há diferença alguma de volume, de densidade sináptica ou de arquitetura geral. O hardware é o mesmo. Então, basicamente não houve um upgrade de hardware nos últimos milênios. Uma criança nascida na Babilônia Antiga, se viesse parar aqui hoje, aprenderia a programar computadores de boa. Totalmente de boa, com a mesma facilidade que qualquer pessoa contemporânea. A grande disparidade está na exigência do aplicativo que está rodando nesse hardware. Como assim aplicativo? É que os nossos ancestrais, vivendo na ausência absoluta do armazenamento digital, ou até mesmo do papel acessível, operavam como verdadeiras máquinas de memória de alta densidade. Nossa, imagino. Eles internalizavam conhecimento, né? Exato. Sem um HD externo para salvar as coisas, eles usavam uma memória de 5 dedos. O conhecimento tinha que ficar na cabeça. Era um ambiente de altíssimo esforço cognitivo diário. E é nesse caldeirão que os números negativos nascem, lá na China Antiga. Na dinastia Han, certo? Isso me chamou muita atenção nos documentos. Eles já tinham um sistema tátil de cálculo para lidar com a economia. Como isso funcionava na prática? Imagina o cotidiano de um comerciante ou de um coletor de impostos da época. Para administrar estoques e tributos, eles usavam pequenas varetas, hastes de contagem. Ah, as hastes coloridas. Isso, hastes vermelhas representavam valores positivos, como ganhos, hastes pretas representavam valores negativos, como dívidas. Mas a genialidade não é só a cor. Tem mais. Tem. O formato tátil dessas varetas era diferente. As hastes positivas tinham um formato triangular. As hastes para os negativos tinham um formato quadrado. Espera. Formato diferente para permitir o cálculo rápido ou manipular no escuro. Eles desenharam o sistema para não depender da visão. Exatamente. Quando as mãos manipulavam essas varetas, o cérebro unificava o tato com uma lógica abstrata rigorosa. A dívida tinha uma textura diferente do banho. Fazendo uma analogia aqui, é como se a mente ancestral fosse um disco rígido biológico super exigido. Eles usavam 100% do processamento,
criando memórias musculares, enquanto a gente vive dependente de um armazenamento em nuvem que nos deixa super preguiçosos mentalmente. Perfeito. O nosso cérebro não tem incentivo evolutivo para reter a informação porque está tudo a um clique. Mas como eles sistematizaram algo tão abstrato sem a notação moderna que temos hoje? Aí a resposta nos leva da China para a Índia no século VII, com o trabalho de Brahmagupta. Ele não apenas usou o zero e os negativos, mas compôs essas regras de um jeito muito peculiar. Como? Em versos em sânscrito, ele transformou a matemática em poesia. Calma, como um poema resolve uma equação matemática? Parece algo de mundos completamente opostos. Sem os símbolos algébricos modernos, a poesia, com a métrica e a rima, funciona como um dispositivo de memória incrivelmente forte. Ele usava a analogia perfeita, fortunas e dívidas. Ah, então ele cantava as regras. Sim, ele dizia nos versos que uma fortuna subtraída do zero torna-se uma dívida, e uma dívida subtraída do zero transforma-se em uma fortuna. A matemática estava literalmente descrevendo o alívio financeiro, uma lógica de balanço puramente humana cantada para não ser esquecida. Isso é brilhante. E exigiu uma memória de trabalho colossal, né? Segurar todos esse sistema de fortunas e dívidas ativamente no palco da mente. Era um atletismo intelectual puro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que, se chineses e indianos já dominavam isso há milênios, por que a matemática no Ocidente sofreu tanto? As mentes mais brilhantes do Renascimento europeu estavam travadas porque tentavam forçar a matemática a caber no mundo físico. Estavam completamente travadas. E as fontes classificam isso como a armadilha geométrica. A base do pensamento europeu vinha da Grécia Antiga. Para pensadores como Diofanto, um número tinha que representar uma magnitude física. Tipo um comprimento ou uma área. Isso. Como é fisicamente impossível demarcar um terreno que tenha menos 5 metros de lado, eles consideravam resultados negativos literalmente absurdos. Então, se não desse para construir com pedra ou tocar com as mãos, aquilo não podia existir na lógica deles. Exato. Era uma impossibilidade ontológica. A teimosia dessa barreira durou séculos. No século XVI, Cardano usava valores negativos para resolver equações, mas ainda se recusava a aceitar que eles fossem reais. Eles chamavam de números fictícios, né? Os numeri ficti. Isso mesmo. E até o René Descartes, no século XVII, o cara que inventou o sistema de coordenadas cartesianas, chamava as soluções negativas de raízes falsas. Os mesmos gênios que revolucionaram a física estavam com o cérebro travado diante de um simples número negativo. É bizarro pensar nisso. Muito. O esforço para a Europa desconstruir a definição de número foi gigantesco. Eles queriam que a abstração coubesse no molde da realidade física a todo custo. A verdadeira virada só ocorreu no século XIX, com a álgebra simbólica. A matemática deixou de ser a contagem de maçãs para estudar padrões puros. E o fascinante é que a transição dolorosa da Europa espelha a exata dor que estudantes enfrentam hoje nas escolas ao conhecerem os números negativos. A simetria psicológica é impecável. A gente ensina para uma criança, na fase da contagem física, que números são coisas. Uma pessoa tem 3 laranjas na cesta. E é impossível ter menos 3 laranjas ali. Exato. Aí, anos depois, na aula de álgebra, dizem para essa mesma pessoa que existem coisas menores que o nada absoluto. Isso gera uma dissonância cognitiva brutal. As regras invioláveis da infância foram quebradas. É a sensação de que mudaram as regras do jogo do nada e a culpa dessa confusão recai sobre o sinal de menos. O texto fala de uma sobrecarga simbólica. Como é isso? É que o sinal de menos faz 3 coisas ao mesmo tempo no cérebro. Primeiro, ele é uma instrução operacional. É um verbo para subtrair. Certo. Primeira função. Segundo, ele define a identidade do número como um adjetivo, avisando que o valor é menor que 0. E terceiro, ele é um comando de simetria geométrica. Nossa, é muita informação para um tracinho só. Sim, é uma ordem espacial para encontrar o extremo oposto na reta numérica. Exigir que uma mente em desenvolvimento sustente tudo isso é um malabarismo mental. E é nesse malabarismo que a maioria esbarra na regra do menos com menos dá mais.
As pessoas decoram como se fosse magia. Mas a analogia das fortunas e dívidas do Brahmagupta clareia tudo. Com certeza. O modelo financeiro é a melhor forma de iluminar a subtração de negativos. Imagina uma pessoa adulta com uma conta de luz atrasada de R$ 150. Na vida real, isso é um menos 150. É uma dívida, um peso. Mas aí a empresa liga e diz que vai cancelar essa cobrança por causa de um erro no sistema. O sonho de consumo de todo mundo. Total. Mas, matematicamente, a empresa acabou de subtrair uma dívida. Eles removeram o fardo de menos 150. Subtrair um mal resulta num alívio, ou seja, um ganho de R$ 150. Menos uma dívida que é menos, resulta em mais. Não é decoreba, é a vida real. É uma demonstração cristalina, né? Só que quando chega na multiplicação de números negativos, a metáfora da dívida para de fazer sentido. Aí os pesquisadores do projeto Álgebra trazem uma solução geométrica genial. Eles usam um sinal de negativo como um vetor direcional, não é? Isso. O sinal deixa de ser um objeto e vira uma instrução espacial. Imagina que o primeiro sinal de menos é uma ordem militar de marcha, tipo, dê meia volta. A mente vira 180 graus para a direção negativa. Ok, estamos olhando para o abismo dos números negativos. Aí a gente multiplica por outro número negativo. Esse segundo sinal é outra ordem de meia volta. O que acontece se você dá 2 giros de 180 graus? A gente volta para a direção positiva de onde saiu. Faz todo sentido. Manter essa visualização exige muito foco. E é aí que entra o problema crítico da nossa era. O perigo de tentar fugir do desconforto que essa visualização gera. Um alarme gigante soa nesse ponto, porque a gente construi um mundo focado em fugir da dissonância cognitiva. Calculadoras, inteligência artificial para escrever códigos e pensar pela gente. O custo disso é devastador, certo? Muito. A pesquisa resgata o alerta do Sócrates lá no mito do Veitamos. Sócrates via a invenção da escrita com desconfiança. Chamava de um elixir da lembrança, não da memória. Ele achava que escrever no papel ia fazer a humanidade esquecer as coisas. Exato. Criaria um esquecimento na alma porque as pessoas não exercitariam a retenção interna. Hoje, as calculadoras e IAs causam uma atrofia neural real. Quando a gente transfere a frustração para a máquina, perde a habilidade de visualização espacial e o senso numérico. A gente perde a capacidade de resolver problemas. Mas, advogando um pouco para o diabo aqui, essas ferramentas não são só úteis. Por que é chamado de morte do cérebro? Porque o cérebro precisa da fricção. Há uma diferença entre uma ferramenta que amplifica a força humana e uma que substitui o processo cognitivo. Quando o cérebro enfrenta um menos com um menos, ele recruta o córtex pré-frontal, cria novas sinapses. É literalmente o cérebro fazendo musculação. Perfeitamente. Se a gente só aperta um botão, entra num estado de complacência. Deixamos de ser seres pensantes para ser consumidores de respostas prontas. Então, o que tudo isso significa para nós no dia a dia? Significa que a dor de cabeça, a confusão de aprender matemática complexa, não é burrice. É o suor do cérebro construindo conexões. O atalho digital evita a dor, mas sabota o crescimento. Se conectarmos isso ao cenário geral, o antídoto proposto é a pedagogia guerreira, uma filosofia de cultivar o esforço intencional. E como isso entra na prática? Com ferramentas ancestrais. Sim, usando Soroban, o ábaco japonês ou a matemática védica. O aluno começa movendo as contas físicas, mas o objetivo é abandonar a ferramenta e fazer cálculos imaginando o ábaco na mente. Nossa, mexer em contas invisíveis. Exato. Isso exige um foco brutal. O cérebro aloca uma energia imensa para sustentar aquele espaço interno. É o oposto da distração contínua das nossas telas de hoje. O que amarra lindamente com o nosso arranha-céu lá do começo. Os construtores da fundação sustentavam a complexidade pura na mente. A lição profunda aqui é que a verdadeira inteligência exige a capacidade de sustentar paradoxos na mente até a lógica resolver.
Com certeza. Honramos nossos ancestrais não inventando atalhos rápidos, mas mantendo a nossa capacidade mental robusta através da luta intelectual. O atalho tecnológico muitas vezes é uma armadilha que rouba a nossa resiliência. Quem não tolera a frustração matemática desiste diante de qualquer obstáculo na vida. E isso me leva a uma provocação final para quem está nos escutando. Se o nosso cérebro depende da fricção de resolver problemas abstratos para manter sua arquitetura forte, o que vai acontecer com a nossa empatia e nossa bússola moral quando começarmos a terceirizar nossos dilemas éticos para algoritmos sem nenhum atrito? Onde não há esforço, o que sobra de nós? Pense nisso e abrace o desconforto intelectual. É isso. Continuaremos a explorar esses temas complexos no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!